Sim, consegui, professora. Pronto. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava corrigindo, né, as atividades anteriores para poder já organizar as notas de vocês. E a plataforma, ela não está abrindo as atividades que foram enviadas. Eu coloco a senha da turma de vocês e não aparece para minha turma. Eu vou entrar em contato amanhã com a coordenação para que eu possa resolver isso para fazer a correção. Mas quando eu entro na plataforma, a turma de vocês não está aparecendo para mim. Apareceu para que eu colocasse a atividade, mas não está aparecendo para que eu faça a correção. Mas até o final da disciplina a gente resolve isso, não se preocupem. Então, é só porque vocês podem querer ter retorno sobre essas atividades e eu só vou colocar as notas quando eu já tiver também a nota da última avaliação que a gente vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre os espaços, dessa vez a gente está falando também do processo do professor dentro desses espaços. Não somente na transformação do espaço físico, né, para que ele se torne um ambiente de aprendizagem, mas da interação do professor com as tecnologias para que a gente tenha um desempenho, um desenvolvimento bem melhor na questão do ensino-aprendizagem. E aqui a gente vai falar, mesmo numa escola conectada totalmente em rede, o laboratório pode ser o espaço da multimídia, da integração, da tecnologia audiovisual, do acesso a programas mais complexos, que exigem mais dos equipamentos, espaço da adição digital, da multiprodução. Aqui ele traz a junção do espaço para que ele se torne um ambiente que seja acessível para o conhecimento, do professor na interação com as tecnologias e que ele vai ter que ter a capacidade, né, a capacitação, que também depende das estruturas da escola, que depende da gerência da escola, em capacitar esse professor. A gente não sabe de tudo. Muitas vezes aparecem situações em que a gente não vai saber como lidar. E é somente quando surge que a gente vai se organizando em relação a isso. E aqui, nesse módulozinho, ele está falando justamente sobre isso, sobre a transformação do espaço, na interação do professor, junto com as mídias. Eu falei para vocês nas outras aulas que a gente ia trazer a questão dessa tecnologia nesse desenvolvimento, porque a gente fala que nós temos espaços diferenciados, mas a gente agora tem integração. E eu acabei de ler, enquanto eu estava aqui na conversão da aula, né, da gravação da aula, o aviso de uma das escolas em que eu trabalho, falando sobre o ensino híbrido, que eu até falei para vocês, assim, em relação, como mãe, como professora, como minha opinião é diferente. E como foi que eles diferenciaram esse ensino híbrido? Eles dividiram as turmas em dois grupos. Grupo 1 e grupo 2, em que o professor vai estar presente em sala de aula todos os dias com a sua carga horária normal. O que vai acontecer são os grupos que vão alternar essas aulas. Grupo 1 assiste aula segunda, quarta e sexta numa semana. Grupo 2, terça e quinta. Na semana seguinte, eles vão alternar. É assim que vai funcionar. E que o espaço vai ter que ser todo adaptado para, enquanto esses alunos que optarem por não estar na sala presencialmente, assistam a aula da mesma forma nas suas casas. Então, eles já estruturaram o espaço para que, enquanto eu esteja dando aula, essa aula esteja sendo gravada para passar para os colegas que estão em casa. E é assim que vai funcionar. E aí a gente fala de novo do espaço, como ele vai estar sendo modificado para que a gente tenha um processo bem delineado. Aqui, terceiro módulozinho que a gente vai falar, a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem. Falamos do físico, falamos da interação do professor com a tecnologia e agora dos espaços virtuais de aprendizagem. Os alunos já se conhecem, já têm as informações básicas de como pesquisar. Eu estou ouvindo o áudio, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Pronto. Já tem as informações básicas de como pesquisar e de como utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem. Agora, já pode iniciar a parte, a distância do curso, combinando momentos em sala de aula com as atividades de pesquisa, comunicação e produção à distância, individuais
em grupos, em pequenos grupos, e depois todos juntos, num grupo maior. O professor precisa hoje adquirir a competência da gestão dos tempos à distância, combinado com o presencial. O que isso significa? Nós temos dinâmicas diferentes. Na sala de aula, são vários fatores que contribuem para o andamento da aula, né? Dependendo da situação, dos alunos, da idade, nós temos uma dinâmica diferenciada. Com crianças menores, um conteúdo demora a ser dado um pouquinho mais do que com o aluno do Fundamental 2. Mas tem as turmas de Fundamental 2 em que eles são bem mais agitados e podem diminuir essa dinâmica, né? As coisas não vão fluir. Tem os acontecimentos também de sala de aula que acabam interferindo nessa dinâmica de sala de aula, no tempo de desenvolvimento das atividades. Da mesma forma que acontece quando a gente organiza o tempo em relação às aulas presenciais, da mesma maneira a gente vai fazer quando tiver com as aulas virtuais. Quando a gente vai preparar, vou dar um exemplo em relação ao que eu faço quando eu vou dar essas aulas online. Quando eu vou desenvolver, organizar esses slides, por exemplo, eu tenho mais ou menos noção de quantos eu vou usar por aula. Eu distribuo esse conteúdo de uma forma que eu utilize esse material, que eu não deixe de dar o material, que eu não deixe de dar os exemplos e que eu também tenha espaço para falar coisas fora desse material, fora desse slide. Então, quando ele fala da gestão do tempo, eu preciso organizar da mesma forma que eu idealizo no ambiente presencial, eu também tenho que idealizar, organizar de forma virtual, porque funciona mais ou menos parecido. Nas turmas do Fundamental 1, eles interagem mais. Quando a gente coloca a organização que eles precisam falar, que eles precisam participar, uma historinha que você conta, assim, às vezes você dá um exemplo, uma palavra que você utilizou nesse exemplo, eles vão lembrar de uma história bem longa para contar. Como é que eu vou fazer se outras crianças também fizerem a mesma coisa? De tentar contar essa história dentro do mesmo tempo. Isso daí já vai mudando toda a minha dinâmica de aula. Porque se um fala e o outro não fala, já tem a questão, mas ele falou e eu não pude falar. Então, a gente vai organizando o tempo para que a gente faça o que é necessário e que tenha espaço para essas aberturas também. Gestão de tempo é muito importante em relação às aulas, independente de serem presenciais ou delas serem virtuais. O que vale a pena fazer pela internet, que ajuda a melhorar a aprendizagem, que mantém a motivação, que traz novas experiências para a classe, que enriquece o repertório do grupo, organização de tempo. Os ambientes virtuais complementam o que fazemos em sala de aula. O professor e os alunos têm menos aulas presenciais e mais atividades à distância. Podem ser só algumas aulas ou termos cursos totalmente online. A educação EAD está sendo bem disseminada. A questão do tempo, dinamizar o tempo. As pessoas que trabalham o dia inteiro e não têm como sair do trabalho e ir para uma faculdade, optam muito por ter essas aulas em EAD. Mas tem sim os encontros presenciais para fazer as atividades, para conversar com orientadores, para tirar dúvidas. Nos cursos presenciais, teremos uma parte das aulas à distância, os chamados cursos semipresenciais, e precisaremos aprender a gerenciar e organizar atividades que se encaixem em cada momento do processo e que dialoguem e complementem o que estamos fazendo na sala de aula. É fundamental hoje pensar o currículo de cada curso como um todo e planejar o tempo de presença física em sala de aula e o tempo de aprendizagem virtual. A maior parte das disciplinas pode utilizar, ao menos parcialmente, atividades à distância. Algumas que exigem menos laboratório ou estar junto fisicamente podem ter uma carga maior de atividades e tempos virtuais. Podemos ter disciplinas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quem tiver com o microfone. Vocês começaram com essas aulas presenciais ou elas sempre foram online? No curso que vocês estão fazendo agora? Se alguém puder me responder ou pelo chat, ou abrir o microfone para falar para mim.
O curso sempre foi, começou como presencial e depois se tornou online, ou sempre foi online? Deixa eu ver quem está aqui hoje. Iraete, Simone, Jusileide, Mariane, Andréia. Essas características... Ah, está aqui uma resposta. Era presencial, né, Andréia? É, vocês preferem... Na verdade, eu acho que nem vou fazer essa pergunta, porque pelo que a gente vivenciou, quando eu perguntei se vocês queriam as aulas gravadas online, vocês preferiram online, então eu entendo que vocês gostavam realmente da presencial, não é isso? Bem melhor esse contato do físico, de ver, de conversar, de tirar dúvidas. Certo, André. Então, vamos lá. É bom presencial. E eu digo para vocês que, enquanto professora, eu também prefiro que seja presencial. A dinâmica é bem melhor, é bem menos cansativa, porque agora, todas as vezes em que eu vou ministrar aula, eu dou aula todos os dias, de segunda a sexta, e às vezes aos sábados, pela manhã eu estou ministrando as aulas, né? Dependendo do... Eu entendi, André, eu entendi aqui que o corretor acaba deixando a gente doido. É, se eu vou dar aula no período da manhã, eu passo a tarde anterior organizando essa aula para ministrar a aula no outro dia pela manhã. E como a gente tem várias turmas, então eu passo a tarde inteira entrando pela noite. Então, no domingo eu estou trabalhando, muitas vezes me mandam algumas perguntas, algumas coisas assim no domingo, eu respondo, às vezes não, porque eu tenho que desligar também a internet para poder me desligar mentalmente. Porque enquanto estiver ligado, eu estou lá respondendo, tá aparecendo as perguntas, eu vou respondendo. Então, é muito mais trabalhoso, porque você planeja uma aula mentalmente, você tem o material, você entrega esse material na mão do aluno, e eu entendo de não ficar mandando muito material, porque às vezes para baixar é ruim, para mandar imprimir também requer um pouquinho mais de recurso, e às vezes não dá certo. Então, eu tento colocar tudo assim, o mínimo de material possível para se ter em mãos, né? Mas alguns me pedem, eu mando isso aqui. Eu mando os slides que eu preparo, que é com o material que eu já tenho aqui. Então, isso demanda muito mais tempo. Quando ele fala de organização do tempo, quando se veio para essas aulas online, ela está tirando muito mais da gente, muito mais tempo a gente está em casa trabalhando home office, mas muito mais puxado do que quando a gente acorda para ir dar aula, levando o material, porque a gente já tem esse material em mãos, o aluno também já tem. Na escola a gente consegue fazer isso. Está muito difícil fazer as provas, né? Principalmente para os alunos que eu ministrei aula agora no final do ano, que eles tinham que imprimir a prova, responder a prova, depois tirar fotos ou escanear e mandar para a plataforma. Gente, isso é muito trabalhoso. De verdade, toda vez que eu vou agradecer assim, a participação dos meus alunos, de todos que eu ministrei alguma coisa, porque eu sei que não é fácil. Ó. O horário que a gente está agora, vocês estão em casa, trabalharam o dia todo, é cansativo. Então, eu estou sempre parabenizando todo mundo. A questão da organização do tempo, ela é muito importante em toda e qualquer atividade. Essas características marcam o modelo semipresencial que constitui uma das tendências mais fortes na educação em todos os níveis, principalmente no superior. A flexibilização de gestão de tempo, espaço e atividades é necessária. Quando a gente fala dessa flexibilização, exemplo, a gente passa uma atividade, manda essa atividade para que vocês respondam e colocam um prazo. Podem acontecer inúmeros fatores que podem atrapalhar essa entrega de trabalho, por exemplo. No final do ano, agora, dia 31, faltou energia em Teresina, tem lugares próximos que ainda estão sem energia há 5 dias. Passaram 36 horas, passaram-se mais tempo, 40 horas, sem energia. Ah, mas voltou energia, mas queimou os aparelhos. Eu mesmo tive problema com o roteador, porque ele fica oscilando, ela vem mais fraca, ela volta de repente, aí ela cai de uma vez. Então,
São inúmeros fatores. Alguém que adoece o filho, você tem que flexibilizar. Não adianta eu colocar um prazo e dizer para vocês, olha, só recebo até esse dia. Não sei qual foi o motivo que levou você a não produzir nesse período que foi colocado como prazo. Então, tudo isso é questão de adequação, também as coisas que podem acontecer. Principalmente no ensino superior, a flexibilização de gestão de tempo, espaço e atividades é necessária, principalmente no ensino superior, ainda tão engessado, burocratizado e confinado à monotonia da fala do professor, no único espaço que é o da sala de aula. Podemos ter... Deixa eu ver se eu consigo mudar. Ah, tá. E agora a gente vai para o nosso último módulozinho, inserção em ambientes experimentais, profissionais e culturais. Ele falou que a gente tinha que pelo menos trabalhar em 4 ambientes diferenciados, espaços diferenciados. Esse aqui é o último que a gente vai falar hoje. A escola pode estender-se fisicamente até os limites da cidade. Todo e qualquer lugar pode ser transformado num espaço de aprendizagem. E virtualmente até os limites do universo. A escola e a universidade podem integrar os espaços significativos da cidade. Museus, a gente falou lá no início da primeira aula. Museus, centros culturais, cinemas, teatros, praças, ateliês, parques, centros esportivos, centros comerciais, produtivos, entre outros. Podem organizar também os currículos com atividades profissionais ou sociais com apoio da comunidade. Em algumas escolas em que a gente observa a interação entre a comunidade em torno da instituição, juntamente com a comunidade escolar, os resultados são bem melhores. Existia, há um tempo atrás, eu não sei se ainda tem, um projeto chamado Escola Aberta. O que era a Escola Aberta? Nos finais de semana, a direção da escola oferecia cursos extras para a comunidade. Podia ser também para os alunos, como aula de balé, manicure. E assim, além de ter uma pessoa, né, um tutor que ia ministrar esses cursos, as pessoas iam lá para fazer o cabelo, para fazer a unha, fazer a aula de balé, aula de crochê, tinha de pedreiro, de marcenaria. Então, esse espaço ele ficava aberto a semana inteira. Nos finais de semana, tinha essa oferta de cursos, onde a comunidade podia conhecer esse espaço e ter a interação de todo mundo junto. Você começa a observar que, quando você abre esse espaço para a comunidade interagir, para participar, os resultados em relação ao ensino-aprendizagem, eles melhoram muito. Então, toda vez que a gente pensar nessa abertura do currículo que ele está falando aqui, em trazer atividades extras, pensar não só na comunidade que está dentro da escola, dos alunos, dos professores, das pessoas que fazem parte dessa instituição, mas as que estão em torno também. Todas elas têm algo para oferecer. Os cursos de formação, os de longa duração, como os de graduação, precisam ampliar o conceito de integração, de reflexão e ação, teoria e prática, sem confinar essa integração somente ao estágio no fim do curso. Todo o currículo pode ser pensado em inserir os alunos em ambientes próximos da realidade que ele estuda, para que possam sentir na prática o que aprendem na teoria e trazer experiências, casos, aqui é casos, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Casos, projetos do cotidiano para a classe. A interação de todos e de tudo vai funcionar bem. Quando a gente falou lá na integração entre o professor e a parte tecnológica, em que eu dei o exemplo do estágio, isso cai muito bem em relação a isso. Quando a gente coloca, não se tem experiência no início, para quem não tem realmente experiência de sala de aula, que vai para o estágio, quando ele volta cheio de experiência para contar. Quando eu falo de experiência, não é que ele saiba de tudo, mas ele vivenciou situações que ele não estava habituado. E nesse momento, a gente encontra vários colegas que desistem da profissão. Aconteceu muito isso comigo na universidade. E eu já vi... E agora, já estou até conversei com uma pessoa agora há pouco, que ela formou e desistiu. Não quer, ela disse que não é o que ela quer.
Nós passamos 5 anos na universidade, já está com um tempo que a gente passou por essa experiência, e que desde o quarto período que a gente tem esse contato com sala de aula, em que ela participou de todos os estágios, e agora não quer mais. Disse, vou fazer um novo curso. Eu também já pensei em fazer isso, mas aí quando eu penso mais 5 anos, mais o TCC, eu não sei se eu teria toda a paciência que eu tive com o outro, né? Aí eu tento só fazer o seguinte, eu vou me especializar no que eu já estou trabalhando, que eu acho que vai ser melhor. Mas quando a gente fala dessa questão da experiência e de compartilhar, nesse compartilhar eu aprendo. Eu aprendo, às vezes, um erro de uma forma, e com o erro dele eu não vou repetir o mesmo erro, e com as minhas experiências ele vai aprender alguma coisa. Esse compartilhar ajuda muito no desenvolvimento. Por isso que ele fala em colocar a sala de aula, do espaço físico em si, como um momento de passagem, em que eu encontro e depois eu me separo para vivenciar e depois eu me reencontro para contar sobre essas experiências e compartilhar. Todo o currículo pode ser pensado em inserir os alunos em ambientes próximos da realidade que ele estuda, para que possam sentir na prática o que aprende na teoria e trazer experiências, casos, projetos do cotidiano para a classe, para a turma, os colegas que estão interagindo. Em algumas áreas, como a administração, engenharia, parece mais fácil e evidente essa relação, mas é importante que aconteça em todos os cursos e em todas as etapas do processo de aprendizagem, levando em consideração as peculiaridades de cada um. Se os alunos fazem pontes entre o que aprendem intelectualmente e as situações reais, experimentais, profissionais, ligadas aos seus estudos, a aprendizagem será mais significativa, viva e enriquecedora. As universidades e os professores precisam organizar nos seus currículos e cursos atividades integradoras da prática com a teoria. É justamente aí, por isso que eu trouxe justamente o exemplo dos estágios, porque eu acho que é quando a gente traz as informações do que a gente está aprendendo na teoria, vendo dentro da sala de aula, enquanto nós somos alunos, e quando a gente vai para o estágio onde nós seremos atuantes, né? Ali nós vamos estar realmente participando de forma ativa e juntando aquilo que eu estou vendo na teoria, colocando isso em prática. Quando eu venho para compartilhar tudo que eu vivenciei, eu venho para trazer novas informações. Por isso que é tão necessária a questão do estágio, em qualquer curso. Eu trago para a área de professor, né, pedagogo, professor de área, mas é importante em toda e qualquer área, você ter, para ter a prática, ter o contato com aquilo que você está aprendendo na teoria. As universidades e os professores precisam organizar nos seus currículos e cursos atividades integradoras da prática, com a teoria, do compreender com o vivenciar, o fazer e o refletir, de forma sistemática, presencial e virtualmente, em todas as áreas e ao longo de todo o curso. Quando deixa para fazer o estágio, eu já vi alguns cursos em que o estágio fica lá no finalzinho do curso. Bem no finalzinho, assim, nos finalmente, né? Quando você já está ficando doido com o TCC, porque você tem ainda cursos que colocam mesmo como um artigo que você precisa desenvolver, outros são só a monografia, outros colocam essas atividades em dupla, que facilita bastante duas cabeças pensando dentro de um mesmo projeto, né? Ajuda muito. Mas aí deixar esse estágio para o final, isso traz vários problemas. Você não consegue pensar direito, nem no estágio, nem na conclusão do curso, nem compartilhar direito, nem vivenciar esse momento direito. Assim como eu penso que deve ser logo no início. No início da graduação, você começar a estagiar para você ter contato direto com essa profissão que você escolheu. É tão ruim você chegar lá no final e descobrir que não era isso. Lá no finalzinho, já chegando no finalzinho do curso, aí você pensa assim, meu Deus, não era isso, e agora? Começar do zero. Então, eu sou a favor de que esse estágio comece bem no iniciozinho da graduação. Estou muito rápido, gente? Estou sendo clara no que eu estou querendo falar? Hoje está sendo assim, um pouquinho mais corridinho, porque a gente está só... Professora, inclusive até perguntei já para a Cláudia, né, quando é que vai começar nossos estágios.
Isso, muito bem. Faça isso por Desde o ano passado que eu pergunto para ela, mulher, bora logo agilizar esse. Ano passado não. Não teve essa aula mesmo, era presencial, era online, foi. Mas faz tempo que eu pergunto para ela quando é que começa. comecem assim o quanto antes para vocês se familiarizarem. Eu É, acredito que tem muita gente que já deve trabalhar na área, já tem um contato, mas aí a gente tem esse contato mais real, né? Com toda a dinâmica, como é que funciona, porque tudo que a gente vai conversando aqui, eu trago, quando eu estava na graduação, e era muito assim que funcionava, a gente via a teoria, o que era ideal, o que os pensadores falavam a respeito, como é que a gente devia trabalhar, mas quando a gente chega na realidade para trabalhar de verdade, são vários fatores que interferem nesse desempenho. Então, quando a gente tem esse contato logo, que a gente percebe como é que vai funcionar, a gente se adequa, se adapta, se gosta ou se não gosta. Porque quando a gente gosta, com todas as dificuldades, a gente consegue passar por cima. Mas quando não gosta, não adianta. E eu sempre falo para os meus alunos: vai escolher, vai fazer o quê? Vai fazer curso para quê? Aí a pessoa já tem que definir ali. Eu disse: olha, tudo que você for fazer, o que você for escolher, independente da profissão, do que for, faça bem feito. Faça com vontade, né? Por gostar de fazer, que aí é, você vai ser bem sucedido naquilo que você escolher fazer, porque é de coração. Quando é forçado, pode ser a melhor profissão do mundo. Se você não gosta, não vai ser legal, não vai dar certo. A escola e a universidade podem integrar-se com os espaços culturais e profissionais da cidade. Museus, teatros, quadras esportivas, parques, praças, ateliês, fábricas, cinemas, centros culturais. E assim ampliar sua interação, o seu currículo, suas práticas, sua inserção social. É importante integrar as experiências individuais de ONGs, de empresas, de entidades religiosas, de classes com educação formal. Isso ele está colocando porque é muito importante você conhecer essas organizações sem fins lucrativos também. E você vai conhecer não só as entidades, as instituições, mas pessoas que pensam diferentes. Você vai ter contato com várias pessoas que pensam diferente de vocês, que agem diferente de vocês, para que a gente tenha o entendimento do que é a diversidade. A diversidade a gente fala muito quando a gente pensa na questão do gênero, mas a questão religiosa, a forma de olhar para o mundo, ela também é importante, porque a gente vai encontrar com diferentes pensamentos o tempo inteiro, seja na nossa coordenação, na nossa direção, nossos colegas de trabalho, principalmente com os nossos alunos. Porque esses alunos eles vêm com experiências familiares diferentes da nossa, criações diferentes da nossa. Então, a gente vai aprender a lidar com a diversidade. Então, essas experiências aqui, ó, do setor privado, das organizações não governamentais, das entidades religiosas de classe, ela é muito importante. O governo pode apoiar as melhores práticas e fazer com que façam parte de cursos reconhecidos de escolas oficiais. Não basta oferecer boa escola. É preciso, além de envolver e qualificar as famílias, acionar as diferentes esferas do governo, saúde, geração de renda, esporte, saúde de novo. Uma pessoa estava dando um desconto, tá? Eu preciso trocar meu óculos. Só... E transformar toda a cidade em espaços educativos, tirando proveito dos cinemas, teatros, parques, empresas e museus. Podemos aproveitar. Só um minuto. Desculpa. Pronto. Ai. Podemos aproveitar melhor a aprendizagem prévia de cada aluno, principalmente do adulto. Fazer programas especiais para profissionais que precisam de determinadas certificações. O currículo pode alternar etapas na universidade em atividades profissionais desde o começo. Pode prever parcerias de práticas integradas a reflexões na universidade. Isso já existe hoje, mas ainda é muito complicada a forma de gerenciar essas situações diferenciadas. O currículo pode ser negociado entre a universidade e alunos mais maduros. O que isso quer dizer?
Acontece de alguns momentos a gente ter a curiosidade ou perceber a necessidade de se estudar, de se averiguar, é um conteúdo diferente daquilo que está no nosso cronograma. Então, é muito válido que eu vá em busca de informações sobre esse conteúdo e repasse para a direção. Seria interessante. O que a gente está vendo agora é uma enxurrada de cursos em relação às atividades em EAD. Por quê? Tem uma necessidade muito grande que a gente precisa trabalhar com essas ferramentas, que a gente consiga se capacitar em relação a isso. Então, esses currículos, eles podem ser modificados. Depende muito do objetivo que se tem para essa modificação. Cada aluno deveria ter um professor orientador para decidir em cada etapa, em conjunto, o que é melhor para o estudante. No modelo atual, massificador, essa proposta é ingênua, mas é possível viabilizá-la em instituições sérias com projetos pedagógicos avançados. Por outro lado, na educação básica, quanto mais as escolas se inserem na comunidade, mais todos ganham. Alunos, professores e a própria comunidade. Hoje, temos muitas iniciativas em todo o Brasil, de escolas abertas para a comunidade, que procuram as competências no bairro para que os alunos sejam beneficiados com contatos, visitas, palestras, aprendizagens práticas. Mas ainda são projetos pontuais. Nessa época em que tinha essa escola aberta, era um projeto do governo do estado e eu fiz parte disso durante um ano. É muito, muito bom você ver a interação. A família entra na escola, conhece os profissionais, as crianças ficam na escola para fazer o balé, para fazer aula de judô, o pai vem para fazer o curso de pedreiro, a mãe vem para fazer o curso de manicure, traz a criança para fazer o balé. Então, é a interação e todo mundo ganha, todo mundo se conhece, todo mundo participa. A maior parte das escolas permanece bastante distante da inserção com a comunidade. Aqui, a gente conclui o nosso módulo, né, sobre esses espaços, a educação em diferentes ambientes de aprendizagem. A gente falou da questão do espaço físico, a gente falou da questão das tecnologias, das ferramentas, das multimídias, da interação do professor. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi falado, porque tem uma atividadezinha para vocês aqui, basiquinha. Ela é até uma atividade objetiva. Vocês vão encontrar a opção que se encaixa melhor no questionamento e vão enviar para mim a resposta. Não esqueçam, meus amores, de forma alguma de se identificar. Mesmo que mandem por e-mails de pessoas que não está no nome de vocês, coloque a identificação, qual é o polo, também é muito importante. Porque esse período agora eu estou com 3 polos diferentes. Quando está na plataforma, eu consigo visualizar na hora de qual turma é, mas quando vem por e-mail, se não tiver identificação, como eu não tenho contato ainda com vocês, assim, para saber quem é quem, né? Para saber quem é de qual polo, eu vou ter dificuldades para fazer a correção. Então, vocês vão identificar a opção correta, é só um itemzinho que é correto, das 5 que eu coloquei, que se encaixa melhor no questionamento. E, mais uma vez, para quem não estava na primeira aula, todas as atividades que foram colocadas para vocês desde a primeira aula, ela está valendo nota que vai ser somativa. Então, hoje são 5, não é isso? Eu tenho até o dia 10 para finalizar e eu vou colocar a atividade para vocês avaliativa e aviso no grupo. Em relação a essa disciplina, hoje é o nosso último encontro. Eu espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Que vocês tenham realmente, assim, que eu tenha conseguido atingir o que eu queria passar para vocês sobre essa E, modificação. professora, então, as nossos trabalhos que a gente mandou para a senhora não deu nota, não? Ainda não. Mas conseguiu abrir toda também, não? Pois é, porque a plataforma não está aparecendo. Quando eu coloco a atividade, aparece, né? A atividade bonitinho lá para mim. Mas quando eu vou para fazer a correção, só das 3 turmas que eu tô, a de vocês não está aparecendo. E como é Então, que vamos fazer agora? amanhã eu vou entrar em contato com a coordenação, aliás, com a FACAP mesmo, né? Diretamente com a FACAP. Porque lá tem o pessoal da plataforma, que eles são os técnicos, e aí eles vão me dizer o que está acontecendo. Mas não se preocupe, que não vou ficar sem nota. De forma, não se preocupe. É. Por isso que eu Muito falei bem. sobre isso com vocês, porque vocês podem estar querendo saber da nota. A nota vai aparecer para vocês quando eu já tiver com a nota da avaliação tudo junto. Tá Tá ótimo. certo? Com certeza. Deixa eu colocar aqui, ó, a atividade.
Abordar as diferenças não deve contribuir para isolar grupos, para criar guetos, grupinhos, para aumentar na sociedade a fragmentação que se pretende neutralizar. Separações não promovem igualdade. Na tentativa de articular as diferenças existentes na sociedade, um caminho mais eficaz é a promoção de qual desses itens aqui, A, B, C, D ou E, vocês acham que se encaixam melhor em relação à resposta dessa questão? Vocês vão fazer a leitura, vão me responder e mandar essa resposta. Então, hoje são 5. Eu vou dar ainda 2 aulas, né, para as outras turmas. Assim que eu concluir, aí eu vou colocar a atividade e vou conversar com vocês. Vou colocar um horário que eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Mais uma vez, quando vocês mandam alguma pergunta para mim, alguma coisa no grupo que eu não respondo imediatamente, porque tem hora que eu realmente me desligo. Mas na hora em que eu vejo, eu respondo, tá certo? E algumas vezes eu não estou em casa mesmo, não tenho como acessar a plataforma e não dá para acessar do meu celular, porque meu celular já está assim, caquéticozinho, qualquer hora ele apaga de vez. E aí eu sempre peço para que vocês mandem para o meu e-mail, quando vocês puderem mandar para o e-mail, ou diretamente para a plataforma. Tá certo? Vocês vão responder aqui e vão enviar aqui, ó. Deixei aberto até o dia 10. Mas ainda vou inserir isso aqui na plataforma, tá certo? Tudo bem, meus amores, está acabando. É só essa atividade aí, professora? Essa daqui é da aula de hoje, referente a tudo que a gente viu e a atividade que a gente coloca toda vez no finalzinho da aula. A atividade avaliativa, ainda estou preparando ela, tá certo? Tá certo. Aí a senhora vai colocar na plataforma, né? Coloco na plataforma e aviso no grupo. E vou me colocar à disposição para tirar as dúvidas de vocês quando vocês tiverem essas dúvidas, tá? Pois tá ok, professora. Obrigada. Obrigada. A gente vai se encontrar numa nova disciplina agora em janeiro. Ainda não sei a data que vai começar, mas a gente tem mais uma disciplina juntas. Ah, tá bom. Um cheiro para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Fique com Deus. Vocês também.